Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês a segunda parte de Pen Pal, balões. Espero que gostem. Então, coloquem os fones, apaguem as luzes e boa história. Uns dias atrás postei aqui uma história e vocês me fizeram várias perguntas que me deixaram bem curiosos em certos detalhes da minha infância. Então, eu fui falar com a minha mãe, que incomodada respondeu: "Por que não conta logo daqueles malditos balões, se eles estão tão interessados?" Assim que ela disse isso, eu lembrei de muitos detalhes da minha infância que eu havia me esquecido. Essa história agora vai prover um contexto maior para a história de antes, e eu acho que vocês deveriam ouvir aquela primeiro. Apesar de não ser lá muito importante ouvir esta ou aquela primeiro, mas vai te ajudar a se colocar um pouco mais em meu lugar, já que eu lembrei daquilo antes. Se tiverem quaisquer dúvidas, sintam-se livres para perguntar. Eu tentarei responder a todas. Aliás, ambas as histórias são bem grandes. Tenho medo de esquecer alguns detalhes que possam ser importantes por conta disso. Quando tinha 5 anos, fui para um jardim de infância que tinha aquela filosofia importante de a criança aprender fazendo. Era um desses novos métodos de ensino pensados para deixar as crianças aprenderem no próprio ritmo, e para isso, a escola encorajava os professores a inventarem tarefas bem criativas. Cada professor tinha o espaço para criar um tema que duraria até o fim de cada série, e todas as tarefas de matemática, redação e afins eram pensadas dentro do tema escolhido. Esses temas eram chamados de grupos, e na minha classe haviam os grupos Espaço, Oceano, Terra e o meu, Comunidade. No jardim de infância de meu país, você não aprende muito além de amarrar os sapatos, dividir com os amigos e outras coisas não muito memoráveis. Eu só me lembro de duas coisas: ser o melhor em escrever o meu nome e do Projeto Balões. O Projeto Balões era a marca registrada do grupo Comunidade, já que era um jeito bem inteligente de mostrar como uma comunidade funcionava em seu alicerce. Provavelmente todo mundo já ouviu falar desse tipo de tarefa. No início do ano, caminhamos para dentro da sala de aula e vimos que haviam vários balões amarrados com fitas em nossas carteiras. E em cada carteira havia uma caneta, canetinha, um pedaço de papel e um envelope. A tarefa era simples: escrever um bilhete, colocar no envelope, grudar no balão e então poderíamos desenhar o que quiséssemos no balão. A maioria das crianças estava brigando pelos balões porque queriam cores diferentes. Mas eu comecei a escrever o meu bilhete porque eu tinha pensado muito nele. Todos os bilhetes tinham que seguir um padrão, mas a gente podia inventar um pouco dentro deles. Minha carta era mais ou menos assim: "Oi, você achou meu balão? Me chamo Fulano, estudo no jardim da infância. Pode ficar com o balão, mas espero que você me escreva de volta. Gosto de Max Steel, nadar, explorar, construir fortes e de fazer novos amigos. Do que você gosta? Me escreva logo. Tem aqui $1 para o correio." No dólar eu escrevi "para selos" bem na frente. Minha mãe disse que era desnecessário, mas eu achei uma ideia genial. A professora tirou uma foto polaroid de cada um de nós com os nossos balões e nos fez colocar junto com o bilhete. Também incluíram uma outra carta que não li, mas acho que explicava a natureza da tarefa e dizia agradecimentos a quem escrevesse de volta, pedindo para mandar fotos de sua cidade vizinha ou algo do tipo. Essa era a ideia: construir um senso de união sem ter que sair da escola e manter um contato seguro com outras pessoas. Parecia uma ideia tão divertida. Em 2 semanas, as cartas começaram a vir, e a maioria tinha fotos de paisagens diferentes, e a cada vez que as fotos chegavam, a professora pendurava-as em um grande mapa que fizemos, mostrando de onde a carta tinha vindo e o quão longe o balão tinha viajado. A ideia era bem inteligente, porque realmente gostávamos de ir para a escola para ver se havíamos recebido uma cartinha. Pelo resto do ano, tínhamos um dia da semana em que podíamos escrever de volta para o nosso pen pal, ou para o pen pal de um outro aluno, caso o nosso não tivesse escrito a cartinha de volta. O meu foi um dos últimos a responder. Em um dia, entrei na sala e vi que não havia nada para mim na mesa, mas mesmo assim, me sentei chateado. A professora se aproximou e me deu um envelope, o que me fez ficar feliz instantaneamente. Mas assim que comecei a abri-lo, ela colocou a mão em cima da minha e disse: "Por favor, não fique chateado." Não entendi o que ela quis dizer. Por que ficaria chateado se a minha carta foi respondida? Inicialmente, fiquei besta de saber como ela sabia o que tinha dentro do envelope. Mas agora sei que os professores checavam o conteúdo de cada carta para ver se não tinha nada obsceno. Mas mesmo assim, como eu poderia ficar chateado? Mas quando abri o envelope, eu entendi.
Não havia carta. A única coisa que tinha lá dentro era uma foto Polaroid que eu realmente não consegui descrever o que mostrava. Parecia um pedaço do deserto, muito desfocado para ser decifrado. Parecia que a câmera havia sido mexida bem na hora de tirar a foto. Não tinha endereço de destinatário, então nem escrever de volta eu pude. Eu fiquei arrasado. O ano letivo continuou e as cartas pararam de vir para quase todos os alunos. Ora, só dá para trocar correspondência com um aluno de jardim de infância por pouco tempo. E todo mundo, inclusive eu, tinha perdido o interesse quase que completamente nas cartas. Até que eu recebi outro envelope. Meu ânimo foi renovado e me concentrei no fato de que eu ainda recebia cartinhas quando a maioria dos alunos tinha deixado eles de lado. Mas fazia sentido que eu tivesse recebido outra, pois não havia nada além de uma foto na primeira. Essa deveria ser para compensar. Mas de novo, não havia nenhuma carta. Só uma foto. Essa agora estava melhor, mas ainda assim não entendi. A câmera estava fora de ângulo, pegando um pedaço de um prédio, e o resto da foto estava estragada pelo brilho do sol. Por conta dos balões não irem muito longe e de todos terem sido soltos no mesmo dia, o mapa acabou ficando muito entulhado. Os alunos que ainda tinham correspondências poderiam levá-las para casa. Meu melhor amigo Josh trouxe para casa o segundo maior número de fotos no ano, 12. Seu pen pal era bem prestativo e tirou fotos de toda a cidade e vizinhança. Josh levou para casa todas as suas 12 fotos. Já eu levei 50. Todos os envelopes eram abertos pela professora, mas depois de um tempo, eu parei de olhar as fotos que chegavam, mas continuava as guardando em uma gaveta, do lado da minha coleção de pedras, figurinhas de beisebol, figurinhas de super-herói, mini capacetes de beisebol e coisas que eu consegui na máquina WinDizzy depois de alguns anos de jogo. Com o fim do ano letivo, minha atenção estava se voltando para outra coisa. Minha mãe me dera uma máquina de raspadinha de Natal naquele ano, e Josh realmente amava aquilo. Tanto que seus pais compraram uma um pouco melhor que a minha para ele de aniversário, e no fim do ano, naquele verão, planejamos uma barraquinha para ganhar dinheiro. Achávamos que íamos fazer uma fortuna vendendo raspadinhas a $1. Josh vivia em outro bairro, mas decidimos vender no meu porque lá tinha mais gente e mais pessoas passavam pela rua. Durou 5 finais de semana até que minha mãe nos mandou parar, e só depois de muito tempo eu entendi o porquê. No 5º final de semana, Josh e eu estávamos contando dinheiro. Por nós dois termos uma máquina de raspadinha cada um fazia sua pilha de dinheiro própria, mas acabávamos juntando e dividíamos ao meio no fim do dia. Tínhamos um total de $16 aquele dia, e enquanto Josh me dava meu último dólar, eu fui pego de surpresa. A nota de $1 que havíamos recebido vendendo raspadinha tinha escrito em caneta preta: para selos. Josh notou o meu choque e perguntou se tinha contado o dinheiro errado. Eu falei do dólar e ele disse que aquilo era muito legal. Ponderei e acabei concordando. A ideia do dólar ter voltado para mim depois de ter andado por tantas mãos me deixou entusiasmado. Corri para dentro de casa para contar à minha mãe, mas a alegria parou porque ela estava distraída no telefone. Esse fato fez com que minha história parecesse incompreensível para ela, que respondeu apenas que era legal. Frustrado, corri de volta para fora e disse para Josh que tinha que mostrar algo muito legal para ele. No meu quarto, abri a gaveta e tirei todas as fotos. Comecei com a primeira que havia recebido, mas lá pela 10ª, Josh perdeu o interesse e perguntou se podíamos ir brincar na trincheira antes que a mãe dele chegasse para buscá-lo. E foi o que fizemos. Estávamos brincando de guerra, mas toda vez éramos interrompidos por barulhos estranhos do matagal que ficavam perto. Haviam guaxinins e gatos de rua por lá, mas isso não fazia tanto barulho. E ficamos tentando adivinhar o que era, assustando um ao outro. Meu último palpite era que era uma múmia, mas Josh insistia que era um robô por causa do barulho metálico. Antes de ir embora, ouvimos o barulho novamente. Ele se virou e disse pra mim: "Você ouviu, não ouviu? É um robô. Eu tenho certeza que é um robô." Eu tinha ouvido e parecia mecânico, então concordei com ele que só podia ser um robô. Só agora eu entendo realmente o que era. Quando voltamos, a mãe de Josh esperava por ele na mesa da cozinha, junto com a minha. Josh falou do robô e nossas mães riram, enquanto eles foram para casa. Eu e minha mãe jantamos e eu fui dormir. Não fiquei muito tempo na cama antes de levantar e decidir que, por conta do que havia acontecido naquela tarde, eu ia rever todos os envelopes que pareciam muito mais interessantes naquele momento.
Peguei o primeiro, coloquei no chão e fui fazendo isso com as fotos seguintes, até fazer uma grade de fotos de 10x5. As fotos gradualmente faziam mais sentido. Uma árvore com um pássaro, uma placa de trânsito, fios de energia, pessoas entrando em um prédio, até que vi algo que me acertou tão profundamente que até hoje não consigo descrever a vertigem que eu senti. Por que eu estava naquela foto? Na foto das pessoas do prédio, eu vi eu e a minha mãe de mãos dadas, bem no início de uma multidão. Estávamos na beiradinha da foto, mas com certeza era a gente. Meus olhos corriam e aquelas fotos ficavam cada vez mais estranhas. Era um sentimento horrível. Não de medo, mas a sensação de que eu tinha feito algo errado. Não sei porquê, mas aquela sensação ficava sempre em mim. A sensação piorou depois de analisar com mais calma as fotos, e a cada imagem me acertava mais e mais em cheio. Eu estava em todas as imagens após a imagem do prédio. Nenhuma delas era de perto, nenhuma era só minha. Mas eu estava em cada uma delas. No lado, na borda, na parte de trás. Algumas traziam só um pedacinho do meu rosto bem no canto, mas sem exceção, eu sempre estava na foto. Não soube o que fazer. A mente funciona de maneiras engraçadas quando se é criança, mas havia uma grande parte de mim que estava com medo de levar uma bronca só pelo fato de ainda estar acordado. Então, por conta disso, decidi falar com a minha mãe só no dia seguinte. O dia seguinte era o dia de folga dela, e ela passou a maior parte da manhã limpando a casa. Vi televisão, acho, e esperei até que fosse uma boa hora para mostrar as fotos. Quando ela saiu para buscar as cartas na caixa postal, peguei todas as fotos e as distribuí pela mesa esperando que ela chegasse. Quando ela voltou, ela estava abrindo a correspondência e jogando os anúncios na lata de lixo. Mãe, você pode olhar aqui rapidinho? Essas fotos? Só um minuto, querido. Preciso marcar esses dias no calendário. Depois de um tempinho, ela voltou e parou atrás de mim, perguntando o que eu queria. Eu pude ouvi-la mexendo nas cartas e só consegui olhar para as fotos de Polaroid e não conseguia falar sobre elas. Quanto mais eu tentava me explicar e mais apontava, os sons de aham, ok, ficaram mais raros até parar completamente vindo de minha mãe. O próximo som que eu ouvi fez parecer que ela tentava respirar em uma sala onde não havia ar. Por fim, seus sons de engasgue foram cortados por um barulho de correspondência sendo jogado na mesa, até que ela correu pro telefone. Mãe, me desculpa, eu não sei o que aconteceu, não fica brava comigo, eu tô nas fotos. Com o ouvido grudado ao telefone, ela andava de um lado pro outro, gritando com alguém através da linha. Eu me mexia nervoso. Mexi nervoso no envelope. Eu mexia nervoso no envelope atirado na mesa do lado das minhas fotos Polaroid. Tinha alguma coisa saindo pra fora do envelope. Ansioso e cheio de dedos, pus aquilo pra foto. Pus aquilo pra fora. Era outra foto. Pensei de início que uma das minhas fotos havia se misturado com os envelopes no meio da confusão. Mas eu reparei que eu nunca tinha visto aquela foto. E pra minha surpresa, era um close meu. Eu estava no meio das árvores, rindo, mas eu não estava sozinho. Josh estava lá também. Aquilo era a gente no dia anterior. Comecei a gritar com a minha mãe, mas ela estava tão distraída no telefone. Até o momento que atormentei tanto ela que ela disse: "O que foi? O que aconteceu?" Eu disse pra ela: "Pra quem você tá ligando?" E ela disse: "Tô falando com a polícia, amor." Eu olhei pra ela confuso e perguntei: "Por quê? Me desculpa, eu não fiz nada." Ela me respondeu de um jeito que eu nunca havia entendido até me lembrar dessas coisas agora. Ela pegou o envelope com a foto com o Josh e segurou bem na minha frente. Mas eu continuava sem entender nada. E ela disse pra mim: "Estou ligando pra polícia porque não tem um endereço no envelope, nem selos do correio."